Olá, amiguinho. Vamos aprender duas operações de laboratório, a diluição e a mistura de soluções. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diluir uma solução é adicionar solvente a essa solução. Com isso, o volume de solução aumenta, mas a sua concentração diminui, que é o objetivo da diluição, diminuir a concentração da solução. Como calcular a situação inicial e a situação final? Comparamos aquilo que não muda na diluição, a massa de soluto, o número de mols de soluto. Portanto, se estivermos trabalhando em gramas por litro, o que é a massa de soluto? A concentração vezes o volume. Portanto, comparamos a concentração vezes o volume antes da diluição, a concentração vezes o volume após a diluição. Se estivermos trabalhando em mol por litro, comparamos o número de mols antes da diluição com o número de mols após a diluição. Concentração vezes volume antes da diluição, concentração vezes volume depois da diluição. Lembrando que o C é o símbolo da concentração em gramas por litro. Aquele minho estilizado, o símbolo da concentração em mol por litro. Vamos ver um exemplo. Eu tenho 100 ml de solução de concentração 5 gramas por litro, mas preciso ter uma solução de menor concentração. Vou fazer uma diluição. Vou adicionar 100 ml de solvente a essa solução inicial. Vou ter então 200 ml de solução final com uma nova concentração C2. Qual será essa nova concentração? Vamos ver? Amiguinho, concentração vezes volume inicial igual a concentração vezes volume final. 5 vezes 100 igual a C2 vezes 200. Vamos ter que C2, 2,5 gramas por litro. Como você pode ver, eu obtive uma solução com uma concentração menor que a concentração da solução inicial. Misturar soluções é você juntar duas ou mais soluções, obtendo uma única solução resultante. Vale lembrar que estamos tratando apenas de soluções de mesmo soluto, apenas de soluções de mesmo soluto. Qual o princípio para a gente calcular? O mesmo da diluição. A massa total de soluto das soluções que eu misturei é igual à massa de soluto da solução resultante. Portanto, o mesmo princípio. Se eu estiver trabalhando em gramas por litro, o que é a massa de soluto? Concentração vezes volume. Se eu estiver trabalhando em mols por litro, o que é o número de mols de soluto? A concentração vezes o volume. Bacana? Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho 100 ml de uma solução de concentração meio mol por litro. E tem uma outra solução com volume de 400 ml de concentração 0,25 mol por litro, de mesmo soluto. Resolvo misturar as duas, obtendo uma única solução resultante, cujo volume é 500 mililitros. Qual a concentração dessa solução resultante? Amiguinho, olha lá. Concentração vezes volume da solução 1 mais concentração vezes volume da solução 2 igual a concentração vezes o volume da solução resultante. Amiguinho, trocamos os dados e obtemos que a concentração da solução resultante 0,3 mol por litro. Bacana, né? Isso faz com que a gente consiga aproveitar as soluções no laboratório, né? Sempre reciclando e fazendo novas soluções. Bacana? Legal? Exercício 1. Próteses de acrílico podem ser desinfetadas em ambiente odontológico por imersão em solução de hipoclorito de sódio 1% por 10 minutos. Partindo-se de uma solução 5% de hipoclorito de sódio, o preparo de 1 litro de solução a 1% requer a tomada de... Amiguinho, então vamos entender? Vamos. O que eu quero preparar? 1 litro de solução de concentração 1%. Qual a solução inicial que eu tenho? Uma solução de concentração 5%. Eu preciso pegar um volume dessa solução, diluir até o volume final de 1 litro, para que a concentração passe de 5 para 1%. Que volume é esse? Vamos calcular? Vamos lá então.
Amiguinho, V1 é o volume que eu quero pegar, é o volume que eu quero diluir. Qual a concentração dessa solução? 5%. Eu vou diluir esse volume V1 até um volume V2 de 1 litro. E a concentração vai passar de 5% para 1%. Vamos calcular? Vamos lá. P1V1, P2V2. Repare, ele não está trabalhando nem com concentração em gramas por litro, nem com concentração em mol por litro. Está trabalhando com a concentração em porcentagem. Normal. P1V1 igual a P2V2. Amiguinho, trocamos os números e fazemos a continha. Vamos ter que V1 igual a 0,2 litros. Então, eu vou pegar um volume inicial de 0,2 litros, de concentração 5%, diluir com água até um volume final de 1 litro, e a concentração vai diminuir de 5% para 1%. Portanto, amiguinho, letrinha E de elefante. Vou pegar 200 ml da solução concentrada, 0,2 litros, adicionar água, diluir até completar o volume desejado, que é 1 litro. Lembre-se que 1000 ml é igual a 1 litro. 0,2 litro é igual a 200 ml. Uma curiosidade: na diluição e na mistura, nós não precisamos nos preocupar com a unidade de volume. Se o problema vier em litro, fazemos em litro. Se vier em mililitro, fazemos em mililitro. Não precisa ficar transformando o volume. Perfeito? Legal? Observe esse exercício. Quando 200 ml de uma solução 0,1 mol por litro de nitrato de sódio são misturados com 300 ml de uma solução 0,2 mol por litro de nitrato de bário, a concentração de íons nitrato na solução resultante, expressa em mols por litro, será igual a... É um exercício sobre mistura de soluções. Porém, repare que os solutos são diferentes, nitrato de sódio e nitrato de bário, mas eles têm um íon comum, o íon nitrato. O íon NO3 aparece tanto no soluto nitrato de sódio quanto no soluto nitrato de bário. Portanto, nós vamos expressar a concentração da solução resultante da mistura apenas em relação ao íon comum, em relação ao íon nitrato. Qual o primeiro passo? Vamos descobrir quanto tem de íons nitrato na solução de soluto NaNO3, nitrato de sódio. Amiguinho, dissociamos o sal. 1 mol de nitrato de sódio dissocia 1 mol de íons nitrato. Qual a concentração da solução? 0,1 mol por litro. Portanto, a concentração de íons nitrato, 0,1 mol por litro. Fazemos a mesma coisa para o segundo soluto. Dissociamos o nitrato de bário. 1 mol de nitrato de bário dissocia 2 mols de íons NO3, de íons nitrato. Qual a concentração da solução? 0,2 mol por litro. Amiguinho, multiplicamos o coeficiente do íon nitrato, 2 vermelhinho, pela concentração da solução, 0,2. Pretinho, 2 vezes 0,2, 0,4 mol por litro. Amiguinho, agora eu tenho o M1, 0,1 mol por litro. Tenho o M2, 0,4 mol por litro. Posso encontrar o M3, a concentração da solução resultante. Vamos lá? Vamos lá. Amiguinho, o que aprendemos? Concentração vezes volume da primeira solução, mais concentração vezes volume da segunda solução, igual a concentração vezes volume da solução resultante. Porém, em íons nitrato. Amiguinho, 0,1 vezes 200, 0,4 vezes 300, igual a M3 vezes 500. É o volume da solução resultante. Observe, eu não estou mexendo com as unidades de volume. Do jeito que está dado, eu estou usando. Não foi dado em mililitro? Vamos usar em mililitro. Amiguinho, concentração da solução resultante, 0,28 mols por litro em íons nitrato, em íons NO3 ou menos. Legal? Cuidado com esses exercícios onde tem um íon comum. Bacana? Beijo do amiguinho.